Nossa disciplina, né, está encerrando hoje, a assistência técnica e extensão rural. Eu hoje vou ter como convidada muito especial a professora Ana Paula Dias, né, tem bastante experiência na área de extensão. Para quem não conhece, eu sou o tutor, né, Paulo Renato Benevides, sou engenheiro agrônomo, e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse momento. Bom, primeiro falar um pouco sobre o agronegócio, né, origem e conceito, né. Acho que vocês já ouviram, mas não custa nada frisar aqui e relembrar. Esse termo, agronegócio, surgiu lá em 57, em Harvard, com o termo agrobusiness, né? Que em português foi traduzido como agronegócio. Hoje, aqui no Brasil, tem-se, digamos assim, duas frentes, né? Tem aquelas pessoas que acreditam que o agronegócio feito, foi criado, né, baseado em altas produtividades, né, tecnologia no campo, e tem aqueles que acreditam que não, né, que o agronegócio ele pode ser inserido também na agricultura familiar, né, mesmo que na agricultura tradicional. Então, tem aqueles que defendem o agronegócio familiar e tem aqueles que acreditam que creem, né, na agricultura familiar sem todo esse aporte tecnológico que o agronegócio traz, né? Uso intensivo de máquinas, de produtos. Então, fica a critério de cada um, né? Fazer a análise, né? Se o agronegócio ele pode ou não estar inserido na agricultura familiar. A agricultura familiar pode ser, a gente pode fazer dela um grande negócio, né? Ou a agricultura familiar vai ser sempre baseada, né, naqueles conceitos rudimentares, né? Que por muitos é considerado até atrasado. Então, fica a critério de cada um em relação a isso, né? A agricultura familiar é um agronegócio ou é só apenas uma agricultura de subsistência e com baixo aporte tecnológico. E a nossa disciplina, né, que é a ATE, Assistência Técnica e Extensão Rural. Isso aqui eu tirei lá da nossa apostila, né? Então, extensão é um processo educativo, né, de conhecimento, né? Ele pode ser tanto técnico ou não, né? Pode ser simplesmente experiências, né? A tua própria experiência empírica, ela é importante, né? Nesse processo de extensão, né? De levar o conhecimento, a informação a quem realmente precisa. E ela geralmente ela tem sido praticada por instituições públicas, né? Aqui no Pará nós temos a Emater, a própria Embrapa, né? As universidades, cooperativas e associações também praticam, né, extensão rural. E a assistência técnica, ela é algo mais, digamos, mecânica, né? Ela não capacita o produtor, ela não gera, diferente da extensão, que procura gerar autonomia do agricultor, a assistência técnica não, né? Por quê? Porque ela está pensando mais em resultados imediatos, lucro, né? Tanto que ela é praticada por indústria, né? Produtor de insumos, né? As empresas que trabalham com revendas, casas agropecuárias, por exemplo, é um exemplo disso. Algumas empresas de consultoria também se baseiam na assistência técnica, né? E esquecem da extensão rural. Bom, e quando a gente fala do setor rural no Brasil, logo que a gente pensa em números, né? Altos números, né? No PIB elevado, né? O agronegócio ele traz, né? Remete a isso, né? Uma agricultura em larga escala, e ele tem essa importância, tem uma importância significativa, né, no setor econômico brasileiro. Ele já há muito tempo aí vem segurando o PIB aí do Brasil e é inegável a importância dele. E quando a gente fala, né, no agronegócio, a gente pensa logo em máquinas, né, a gente pensa no campo sem mão de obra, né, porque as máquinas elas chegam, ocupam mesmo, a gente tem exemplos aqui. A gente pensa em melhoramento genético, né, a gente pensa em todo um aporte tecnológico que o agronegócio gera, né. A gente pensa também na diversidade, que o agronegócio aí, hoje a gente tem forte aqui, pecuária, né, a fruticultura é muito forte com o agronegócio já, grãos, nem se fala. Mas a gente também não pode esquecer, né, aqui da nossa região, das nossas peculiaridades, né. E aqui a gente tem um exemplo de escoamento, né, de uma produção em canoa, né. Isso acontece em outros lugares do mundo, com certeza, mas aqui, né, na Amazônia, né, o povo aqui, o ribeirinho, né, ele tem uma característica própria dele e
exige que o profissional de assistência técnica e extensão rural formado aqui, né, ele tem que ter essa noção, ele tem que ter essa sensibilidade, e aqui é diferencial, né? Assim como ele pode ir trabalhar numa grande empresa, né, de soja, por exemplo, eucalipto, enfim, das monoculturas aí que temos aqui já na nossa região, no nosso estado, mas qual é o principal desafio dele? Vai ser... Oi? Eu não estou vendo a tua apresentação, os demais estão vendo, desculpa te interromper. Tu está com a apresentação? Os demais estão vendo a tua apresentação? Sim, eu estou vendo. Tá, ok. Tá, só para saber se o problema é aqui comigo, tá bom, desculpa. Tá, resolve aí. Então, voltando ao nosso contexto, né? O profissional de extensão rural que vai atuar na nossa região, ele precisa ter uma sensibilidade, né, diferente, né, porque aqui nós temos ribeirinhos, quilombola, indígena, assentados, né, a gente tem um pequeno, médio, grande produtor, então ele precisa ser diferenciado em relação a isso, né. Então, é muito mais interessante trabalhar com a extensão aqui, com esses povos, também com profundidade, né, como o Manuel. É muito mais interessante trabalhar com a extensão aqui na nossa região, acredito, né, do que trabalhar com uma simples assistência técnica, né? De formar o agricultor, né, levar autonomia para ele é muito mais interessante aqui do que simplesmente vender um pacote tecnológico ou um serviço. Então, aqui eu trago dados, né? Uma tabela que mostra a agricultura familiar e a não familiar, né? Isso aqui é uma variação que aconteceu entre 2006 e 2017. E aqui, o que é que essa tabela mostra para a gente aqui, esse gráfico mostra? É que os estabelecimentos de agricultura familiar no Brasil, ele vem diminuindo significativamente. Assim como o número de pessoas que estão ocupando, né, a agricultura familiar, e a área da agricultura familiar também, no Brasil, vem diminuindo. E, em contrapartida a isso, a agricultura não familiar, né, que seria, acredito eu aqui, a empresarial, né, as grandes áreas, né, que temos aqui, ela vem crescendo substancialmente, né. Enquanto a agricultura familiar, nos últimos anos, ficou negativo, né, em área de estabelecimentos, em pessoas ocupadas no campo e área, a agricultura não familiar só cresceu, né, 35% de estabelecimentos não familiares, 16% de pessoas ocupando o campo, e a área cresceu 7% da agricultura não familiar. E isso traz algum impacto, né, na nossa realidade, né? Fica a pergunta. Esse gráfico aqui responde isso, né? Porque aqui é a pirâmide alimentar e produção da agricultura familiar no Brasil, né? Então, a agricultura familiar é responsável por qual a quantidade de produtos aqui, né, que a agricultura familiar é responsável no nosso país. Então, aqui, esse gráfico aqui, tem 59% do que se produz aqui de suíno, né, de porco, é da agricultura familiar, aves e gado também provém da agricultura familiar, feijão, né, que não pode faltar na mesa de muitos aqui, 70% é da origem de agricultura familiar, leite, horticultura, fruticultura, então, mandioca, né, que é a nossa realidade aqui, muito forte aqui no Pará, em Moju, aí, principalmente. 87% da mandioca que é produzida no Brasil vem da agricultura familiar. E outras coisas que a gente também nem considera tanto como o trigo, né? O trigo, a própria batata, tem expressão significativa vindo da agricultura familiar. Então, quando a gente vê que as áreas de agricultura familiar, né, esse êxodo rural tem se acentuado nos últimos anos, isso é preocupante. Porque o reflexo disso vai ser o quê? No preço dos alimentos, porque vai ter menos gente produzindo alimento para quem realmente está aqui, né? Porque os grandes produzem para exportar, né? E a gente volta com... Eles exportam a soja, por exemplo, e a gente compra o trigo, né? Então, a agricultura familiar é extremamente importante e ela é carente, né, de assistência técnica e de extensão rural. Aqui no Brasil, né, e na região amazônica principalmente. E esse êxodo rural, ele se deve muito por essa falta de informação, de capacitação que o agricultor não tem, né? Então, ele utiliza dos insumos que ele tem, dos recursos naturais que ele tem, exaure eles,
e fica com uma propriedade improdutiva. E o que ele faz? Eu já vi pessoas que plantam, né, capim para valorizar a terra, para vender para fazendeiros. E outros simplesmente vendem, né, e vão para a cidade, e isso causa sérios impactos, né, sociais, principalmente, que eu não preciso falar aqui, que todo mundo é ciente, eu acredito. Então, quais são as principais cadeias que nós temos aqui no Estado? E o extensionista, né, ele tem que ter essa visão, né? O que é que ele vai trabalhar aqui? O que é que a gente tem aqui de mais importante aqui, significativo? Então, esse aqui foi de 2019, né, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca do Pará, a SEDAP. Então, as cadeias que nós temos aqui principais: açaí, muito forte em Moju; cacau, dendê, muito forte em Moju; grãos, muito forte aqui na região sudeste, sul e oeste também do estado; mandioca, Moju também se destaca, a gente vai ver isso aí logo na frente; pecuária e agricultura, né? O Pará tem um potencial para a criação de organismos, né, aquáticos imenso, e isso ainda é muito pouco inexplorado. E eu vou aqui mostrar um pouco dos dados, né, do que mais a gente tem aí para a realidade do Moju, né? No caso seria primeiro a palma, né, o dendê. A área plantada no estado, né, é de mais de 200, né, mil hectares, né? A área colhida de 200 mil hectares. E uma produtividade relativamente baixa, né, 16 toneladas só, né? Tem áreas aí que a produtividade chega a 30 toneladas por hectare, então a média é extremamente baixa. E pessoas, né, ocupadas no campo, né, neste setor é de 20 mil no estado. Aí aqui tem uma tabela dos principais municípios, né, produtores de dendê no estado. E aqui a gente vê Tomé Açu, Tailândia, Concórdia, e entre eles está Moju, né, que representa 7% da produção nacional do país, né. O Pará representa também 5% da produção nacional, e Moju representa 7% dessa produção. Outra cadeia importante, né, aí para a região de Moju, né, do Baixo, do Tocantins, aqui da nossa região nordeste, principalmente, é o açaí, né. A área plantada é de menos de 200 mil hectares, né, e a área colhida 190 mil hectares. E aí aqui a produtividade também é relativamente baixa, porque hoje já se tem material aí para se produzir acima de 10 toneladas, né, por hectare. E essa baixa produtividade, tanto no dendê quanto no açaí e em outras culturas, é carência, né, de informação, né, de conhecimento que não chega, né. Tecnologia existe, então aí já, e a gente está subutilizando, né, o nosso potencial produtivo. O número de estabelecimentos, né, isso é interessante, né, 47 mil estabelecimentos, né, no Pará, né, segundo o IBGE de 2018, produzem, né, o açaí. É importante não só para o Pará, mas hoje mundialmente. E outra cadeia que é extremamente importante, Moju se destaca nisso, aí, o Pará se destaca, né, é a produção de mandioca. Não, isso aqui é o quê? Me perdi aqui. Não, isso aqui é a área de municípios que se destacam na produção de açaí. Então, tem aqui a região de Tocantins, 36%, e os municípios que mais produzem, Igarapé-Mirim e Portel. A outra cadeia produtiva extremamente importante é a da mandioca, que tem uma área plantada de mais de 200 mil hectares, e tem uma produtividade que eu também considero baixa, né? Não sei qual é a produtividade aí de Moju. Castanhal, por exemplo, é muito maior que isso, Igarapé-Mirim é muito maior que isso. Aí nós temos outras regiões como Capitão Poço, Garrafão, que também são abaixo disso. Capitão Poço, Garrafão está na faixa de 10, 11 toneladas, mas 14 toneladas por hectare é considerado baixa. Hoje nós já temos variedades aí com potencial para 30 até 40 toneladas por hectare, né? Tracuateva, Bragança se destacam em relação à produtividade. E novamente é aquela questão, né? Existe tecnologia, existe material, mas falta informação para o produtor conseguir, né, elevar seus ganhos, elevar sua produtividade na sua área. E isso a gente vai fazer com assistência técnica, né, com extensão rural, quer dizer. Junto com a assistência técnica, né, os dois podem muito bem trabalharem juntos.
Aqui os municípios, né, que se destacam, aqui nós temos Alcará, né, os maiores produtores, Moju está aqui também, né, são vizinhos ali, tem bastante área plantada de mandioca. Bom, e qual a importância da ATE, né, nesse processo, né? Extremamente importante, né? A ATE que é responsável por levar o conhecimento, né, a informação, formar, né, gerar conhecimento, né, levar tecnologia aos produtores, e esse acesso ele é restrito, né? 50%, a região do sul, sudeste, né, tem mais de 40% de acesso à assistência técnica e à extensão rural, enquanto que regiões como o Nordeste e o Norte, né, tem 14%. Então, a gente está na região que mais carece disso, né? Então, isso existe uma cerca, né, que separa, né, que é um divisor. Aí, se for ver a agricultura que está lá na região centro-oeste, sul e sudeste, ela está muito mais tecnificada que aqui. Quando eu falo tecnificada, não estou falando só de simplesmente ter máquinas no campo, né? Estou falando em a questão de conhecimento mesmo, né? Porque Paraná, por exemplo, produz muito mais mandioca que a produtividade do Paraná é muito maior do que a do estado do Pará em mandioca. Pimenta, por exemplo, pimenta no Espírito Santo, né? Os caras estão com uma maior produtividade que aqui no Pará. E outras culturas que é forte aqui no Pará, mas tem baixa produtividade em outros estados não. Então, essa informação, né? A assistência técnica precisa chegar. E um dos projetos, né, que o governo, né, o Estado criou, né, para que pudesse pulverizar essas informações, né, a assistência técnica pudesse ser mais democrática, né, acessível, foi o PNATE, né, que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que foi criada em 2010, né. Então, o artigo 2 traz o seguinte, que a assistência técnica e extensão rural, ATE, é um serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários. Então, não agropecuários quer dizer o quê? Que aqui também está inserido quem trabalha, por exemplo, no artesanato, entendeu? Está na área rural produzindo, então carece, precisa de ATE. E outra coisa também, a assistência técnica, a extensão rural, ela não é praticada somente por engenheiros agrônomos, pelos técnicos agropecuários, técnicos agronegócios, pelos engenheiros florestais, não, mas sim pelo pessoal da biologia, sociologia, né, filosofia. Tem toda uma gama, né, de profissionais que estão envolvidos na extensão rural, porque como a gente vem falando, né, durante todo o curso, né, a extensão rural, ela tem uma visão do todo, né, do geral, ela traz uma visão holística, né, da realidade do agricultor. Então, esse gráfico aqui do PNATE foram os gastos, né, que o governo teve, né, entre 2000 e 2014, né, com a assistência técnica e a extensão rural no Brasil. Então, esse número de 2000 para cá praticamente não cresceu, né, ele teve algumas quedas, né, porque isso depende do governo. Geralmente, se for perceber, as quedas acontecem nas transições do governo e talvez por uma pressão, né, popular da massa, né, aí os recursos voltem a ser liberados, mas não tem nada significativo aqui, nenhuma mudança, né, de forma positiva. Então, o investimento público, né, governamental, ele é extremamente importante para estimular a expansão, né, e o acesso a essas informações e tecnologias. E a gente vê que isso não se dá a importância devida para esse setor. Aqui, uma tabela dos técnicos, né? Técnico de campo e escritório de assistência técnica. Eu trouxe isso daqui para mostrar para vocês isso aqui, ó. A relação de agricultores, né, familiares por técnico. A região norte é que tem a menor, fiquei até surpreso com isso, né? Esse dado é de 2010, não consegui um mais atual. Mas a região norte é a que tem a menor taxa, né, a relação técnico para agricultores familiares. Mesmo assim, é 158 agricultores para um técnico, né, que é muita coisa, né. E a gente tem aí estados como na região nordeste, que isso chega a ser 400 agricultores familiares, né,
para um técnico, né? Que é humanamente impossível tu atender. Se tu for atender um por dia, um ano não dá, né? Para te atender. Então, a gente percebe, esse gráfico aqui foi só para vocês terem uma noção de o quanto é difícil, né, de quanto esse tipo de profissional é carente, né, não só aqui na nossa região, mas como no Brasil todo. Então, quais são, o que a gente tem hoje de boas práticas de ATE, né? Aí aqui eu vou puxar um pouco para nossa sardinha, né, aqui para o Senar. O Senar lançou recentemente, né, a assistência técnica e gerencial, né, a TAG. Então, essa tag, ela traz tudo aquilo que eu li anteriormente lá no artigo 2 do PNATE, né? Que não só chegar, né, e vender um pacote tecnológico, mas a tag se preocupa, né, na questão do gerenciamento, né, da gestão, de gerar autonomia às famílias, né, aos agricultores. Então, eles trabalham com 5 pilares aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui no Pará, essa tag ela já está presente aqui desde 2017 com a tag leite, né, que estava lá em Marabá e região. Hoje, agora em novembro se expandiu para a região oeste do estado, e agora em novembro também, né, começou aqui no estado, na região nordeste aqui, região do Salgado, região metropolitana de Belém, a tag família rural, que está trabalhando com a parte da horticultura e a cadeia do mel, né, tanto com melícolas quanto com a apicultura. Então, essa assistência técnica e gerencial, né, que o Senar tem trazido com a TAG, tem resultados importantes, né, em outros estados do Brasil, já está há muito tempo, desde 2017, 2016, em alguns estados aí. No Pará, a TAG Leite tem sido um sucesso, né, e está iniciando agora com outras cadeias, e a intenção é que ela se expanda. Possivelmente vai ter a tag Cacau também, que eu acho que vai começar, se não me engano, lá para Indicilândia, ali na Transamazônica. E a intenção, o objetivo do governo é que essa assistência técnica e gerencial seja referência, e eu acredito que vai substituir essa assistência técnica com certeza, porque tem dado resultado e tem muita gente querendo investir nesse setor. Agora, bom, já está com 25 minutos, né? Então, a gente só tem 40, se não me engano. Então, para finalizar, né? Eu acho que eu não tenho no plano de aula dessa disciplina, né? Essa parte que fala da mulher, do desafio, né? Do potencial feminino, né? No campo, né? Então, achei importante trazer isso para o debate, porque, como eu falei anteriormente, tem muitas mulheres, né, na nossa turma. Tem a Elza da frente da turma. E eu não posso falar, né, o quanto dói, o quanto é gratificante, né, ser mulher no meio rural, mas eu convivo, né, eu já vi várias coisas, né, boas e ruins, e por isso que eu convidei a professora Ana Paula aqui hoje, que tem bastante experiência. Ela vai poder falar um pouco mais, e a partir de agora ela vai ficar com a fala. Professora? Ana Paula? Oi, tô aqui. Tá aí? Não, tô aqui. Tá me ouvindo? É só ver. Tô. Tá me ouvindo? Todo mundo ouvindo ela? Agora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Ah, tá. Agora é com você. Ah, Esse aqui é o seu slide. Aham. Tá bom. Deixa eu não ocupar muito tempo de vocês. Olá. Boa noite. Essa luz não. Meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira florestal, formada pela UFRA, mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável e doutorado em Ciências Florestais. O Paulo foi meu aluno, é minha cria, meu eterno filho. Ele sempre está tá ali, então a gente dá essa força. E eu achei bem interessante a temática, porque foi o que eu passei a minha vida acadêmica, a vida profissional todinha, com essa temática da extensão rural.
E como o Paulo falou com a relação do gênero, né? Essa relação de gênero e até. Hoje, atualmente, tem sido uma temática bastante discutida, né? Principalmente na preparação, né, na capacitação dos profissionais de até. Eu lembro muito bem, eu vou mais contar aqui a minha experiência para poder compartilhar com vocês. Eu lembro desde a minha graduação, tempo de graduação, e era bem complicado. Eu tenho 17 anos já de formada, e lembro, por ser mulher, engenheira florestal, era um negocinho meio estranho, né? Vista como uma profissão que era para homens, né? Quase que exclusivamente para homens. E quando me viam em campo, sempre achava estranho, né? E os agricultores, produtores, uma mulher, né? Enfim, até para dirigir. Eu lembro que eu peguei um carro e o pessoal, quando me via, todo mundo saía da frente. Eu disse, sim, sabe por que mulher que está dirigindo? Mas é bem assim, né? Então, o campo, né? Na verdade, o campo rural, ele tem ainda mantém esse contexto ainda muito patriarcal, né, muito machista ainda, né, porque é uma questão cultural, né, que ainda está alicerçada, né, na cultura mesmo, né, da população, da sociedade. Eu digo que no meio urbano, a gente pode, assim dizer, para amenizar, né, que está mais tranquilo, não é? Está tendo uma aceitação de certa forma, mas na zona rural, né, a gente ainda vê uma certa assim, um certo conflito, umas certas momentos assim de aceitação que não são tão, né, o pessoal ainda fica um pouco de pé assim com relação à mulher, né, na mulher na questão da zona rural. Eu lembro, tenho falar para vocês, eu lembro do último projeto que eu trabalhei na universidade, que era o fortalecimento da agroecologia para as mulheres ribeirinhas. E eu lembro muito que nós tivemos conflitos com os maridos, porque a gente sempre tinha reunião com as mulheres, né, e os maridos reclamavam muito, porque a gente estava tirando ela da rotina diária. Né? E houve um certo... Eu era na época, eu fui, separei alguns casamentos lá. E era complicado, né? Porque uma moderada, as pessoas mas muitas saíram do grupo por conta que os maridos estavam vendo isso como estão saindo de casa, estão deixando de fazer as coisas, né? Em casa, para se meter em reunião, para se fazer as coisas. Então, você vê. O áudio está baixo. Para baixo, desculpa. Vocês veem esse contexto dentro da zona rural, como né? Ainda, e eram maridos, homens relativamente jovens, assim, de 23, 30 anos, com uma mente ainda, né, um pouco assim, ainda lá parada no tempo, né? Mas eu digo que isso é o normal, é cultural mesmo, né? Então a gente tem que trabalhar como até, a gente tem que ver isso com muito carinho, com muito cuidado, né, por conta dessa relação, né, que tem a relação de gênero, a relação cultural dentro da sociedade, dentro de uma comunidade. Cada um tem que ter esse bom senso de saber como vai trabalhar, né, como técnico, como agricultor, enfim, cada um sabe onde pisa, né, onde o calo dói. E hoje em dia precisa-se dessa autonomia, né, feminina do meio rural, ela faz necessário.
né? E também até para valorizar esse trabalho feminino. Então, vocês, eu acredito que a maioria seja filhos e agricultores familiares, né? E também estão fazendo o curso, né, de ATER, né, de Assistência Técnica e Extensão Rural. E então tem que ter esse cuidado, né, tem que ter esse carinho. Eu lembro muito de falar para os meninos que a extensão, né, rural tem essa diferenciação entre extensão e assistência, né? O Paulo até falou que a assistência ela é mais mecânica, né? Mas assim, e a extensão ela deve se seguir as vertentes de Paulo Freire, né? Tem que ser algo mais humanizado. Então é nessa base que a gente pensa mesmo que deve trabalhar, já que a extensão ela é mais humanizada. Então a gente tem que considerar, né, a questão de gênero dentro da zona rural, do meio rural, né, hoje em dia. E as mulheres estão do meio rural, elas hoje estão mais apoderadas, né, elas já detêm das tecnologias que já estão no meio rural, estão mais informadas, estão globalizadas, e eu acho que é uma questão de um certo tempo, né, e um trabalho de conscientização mesmo. E esse trabalho até pode fazer, né, esse trabalho de conscientização, contribuir, né, para que possa ter um aprimoramento, né, da atuação dos agentes com relação, como promovendo cursos, promovendo metodologias que possam favorecer, né, essa questão de gênero dentro das comunidades, né, dentro de onde se vai se trabalhar, até mesmo para nosso dia a dia, né, para a gente também. E isso é muito importante. Eu vejo que as relações ainda do meio rural, elas estão caminhando um pouquinho mais lenta, né, do que aqui na zona urbana. Mas vocês, como são agentes, né, de ATER, podem fazer isso com muito tato, com muito bom senso, com muito cuidado. Então, eu citei esse exemplo de eu participar, que teve um certo conflito comigo. Então, tinha um senhor lá, marido de uma participante do projeto, que ele não falava comigo de jeito nenhum. Aí ele só falava assim para os outros, que eu era destruidora de lares, né? Então, você vê como é complicado, né? E se eu penso nela como mulher, assim, se ela tivesse escutado o marido dela, né, assim, de fato mesmo, acho que o projeto delas não tinha ido à frente, né, porque muitas se apoderaram e foram lá e, de certa forma, demonstraram aos maridos, aos homens, que elas podem também, né? E era uma comunidade ribeirinha que trabalha só com a produção de açaí. E a própria produção de açaí, ela já é quase que exclusivamente a mão de obra masculina. Então, elas ficavam sem fazer nada, né? Elas sempre falavam, porque antigamente, há um tempo atrás, né, no passado, assim, as mulheres tinham um papel no caso da produção do açaí, que era de amassar, né, a amassadora de açaí. No tempo, quando era no alguidar, quando tinha que amassar o açaí, era a mulher que fazia isso. Aí depois, com as tecnologias já não se conseguiu mais fazer, né, porque chegou a máquinas batedoras de açaí, e essas mulheres batedoras ficaram, né, meio que sem a função. E isso foi a maior necessidade que elas viram de ter um projeto para elas, né, por conta disso. E eu citei esse exemplo para vocês verem, né? Eu acho que vocês também já devem conviver e saber de muitos outros exemplos. E vocês têm essa função bem importante dentro da extensão de trabalhar com isso, com metodologias, tentar ver, né, ver qual é a problematização que está tendo, trazer a consciência, né, dos atores sociais, serem mediadores, na verdade, bons mediadores. Paulo Freire já falava que não deixa de ser uma educação, né, essa parte.
E toda educação tem que ser feita com amor, né? Segundo Paulo Freire. Então, eu sempre falava para os meninos, os meus alunos, que a gente tem que trabalhar na extensão com os agricultores familiares, com os produtores. Nós temos que ser iguais, né? Tem que ter uma equidade humana, né? Para a gente conversar e poder ser realmente, de fato, esses mediadores. E eles entenderem isso de uma forma bem mais, não tão sofrida, né? Assim, que mesmo eu fazendo isso, eu fazia com calma, com tranquilidade, com carinho, ainda os maridos ainda queriam me dar umas vassouradas lá no apanhar de vassoura de açaí lá no em Garapé-Miri. Mas vocês vão ver muito isso. E eu queria só compartilhar com vocês essa minha experiência, né? Assim, não vou tomar muito tempo, já está tarde também, né? E agradecer o convite do Paulo e coloco à disposição de vocês para qualquer pergunta, para qualquer eventual, né? Enfim, vocês precisarem, eu já me coloco à disposição e o Paulo tem meu contato. Para vocês, desde já, eu agradeço a dona Elisa, né? Agradeço ao Paulo, a vocês que se disponibilizaram a me ouvir, e espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essa minha vivência, tá? Oi, Paulo. Não estou te ouvindo.